Olá, amigos do canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre análise de pré-abertura do mercado, falando sobre notícias, indicadores macroeconômicos, fazendo a parte de avaliação gráfica. E se isso é interessante para você, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha e vamos às notícias. As notícias acontecerão no dia de hoje, às 9h30 da manhã, com a publicação do PIB dos Estados Unidos, o PIB trimestral. E às 9h30 da manhã também os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Lembrando que a projeção para o PIB é de 2,8% e a projeção de pedidos iniciais para o seguro-desemprego é de 332 mil solicitações. Caso o resultado apresentado venha de acordo com o projetado, nós não teremos grandes oscilações no momento de notícia. Agora, caso o número de pedidos iniciais por seguro-desemprego venha muito acima do projetado, significa que a economia não está tão bem assim, a indústria, o comércio, o varejo não estão tão bem assim, então a gente vai ter uma oscilação de baixa. E o contrário é verdadeiro. Da mesma forma, acontece com o PIB, quando projetado abaixo, significa uma probabilidade de recessão e o preço cai, ou se vier acima do projetado, significa economia aquecida e aí o preço tende a subir. O momento que nós estamos vivendo é um momento onde está sendo publicado não, né? Está sendo dito pelo próprio Jerome Powell, presidente lá do Fed, de que agora em setembro haverá a redução da taxa de juros nos Estados Unidos, o que significa uma tranquilidade para a economia e uma probabilidade de aquecimento. Então, por essas razões, a gente espera que os pedidos iniciais de seguro-desemprego venham menores do que o projetado e que o PIB venha no projetado ou um pouco acima daquilo que se espera. Então, se esse for o caso, a gente tem uma probabilidade de continuidade de alta nos preços, tá certo? Com relação aos indicadores, o EWZ, que está sendo negociado lá fora, está a 0,36 de baixa. A Vale, a DR da Vale, está a 0,47 de alta, da Petrobras está a 0,06 de baixa e o Itaú está a 1,05 de alta. Então, diferente do mercado de ontem, hoje o cenário ele está se mostrando mais otimista de forma compradora. O dólar está a R$ 5,56, ele volta a estar num patamar um pouco mais elevado. O minério de ferro a 0,53. Temos aqui as bolsas, né, os dos futuros, todos sendo negociados em ligeira alta, com destaque para o Nikkei, com 1,04% de alta. Já as ações, certo? Elas estão sendo negociadas em baixa lá na América. Na Ásia e no Pacífico, temos Xangai com 0,5 de baixa, Hansen com 0,53 de alta e o Nikkei com 0,05 de baixa. Na Nasdaq, todos os papéis estão negativos e bem negativos, muitos deles a partir de menos 1,34%, e o destaque vai para a Nvidia com menos 2,1%, ou seja, em baixa, apesar dos resultados divulgados terem apresentado lucro. Tá bom? Minério de ferro já 0,53, o Brent a 0,14 de baixa e o WTI zerado a 0,04% de alta, tá bom? O dólar futuro está em alta de 1,06%, o índice futuro a 0,40%, o Ibov de uma maneira geral a 0,42%, a Vale a 0,67%, o Itaú a impressionantes 2,24% e a Petro com 1,33% de alta. Os DIs se encontram
extremamente altos, 1,17%, 1,12%, 1,21%, fazendo com que a taxa de juros para os papéis estejam altas, e nessa situação a gente entende que o papel ele fica mais atrativo para a venda do que para a compra, e o VIX está a 3,56 de baixa. Essa situação é uma situação que, sim, a princípio, ele indica uma movimentação de baixa para a gente. Então, de um lado, a gente tem papéis sendo negociados em alta, bolsas com ligeira predominância de alta, e temos taxa de juros e o receio dos investidores presentes aqui, apesar de que ele está menos 3,56, né? Então é negativo. Se o VIX está negativo, ele consegue sustentar, né, a continuidade de alta. Então, o cenário todo ele está favorecendo uma leitura prévia às 7h10 da manhã, de que esse cenário ele tem todas as condições para que ele continue numa movimentação de alta. No entanto, os juros futuros eles podem sair do positivo para o negativo na abertura do mercado futuro, e o VIX também. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas informações prévias para que a gente não entre no mercado enviesado. Sugiro que vocês acompanhem aqui a plataforma Latos e também deem uma lida aqui no relatório, tá? Aqui ainda está disponível de quarta-feira, mas a partir das 7h30 da manhã já vai estar disponível o relatório da própria quinta-feira com análise do próprio Jefferson Latos, tá certo? Deem uma olhada nisso. E com relação à parte gráfica, a gente vai fazer aqui uma leitura do que aconteceu no dia de ontem, que foi um dia bastante curioso, bastante interessante e contraditório ao mesmo tempo. E para fazer isso, eu costumo primeiro entrar aqui no meu gráfico diário, ter uma visão um pouco mais macro, e depois a gente vai por uma a leitura do gráfico de um tempo gráfico menor. E olha só que coisa mais interessante que tem acontecido, que é o que eu tenho falado para vocês já há algum tempo. Como é que eu faço a minha leitura aqui? Eu pego a mínima aqui, que foi no 111.850. Quando eu tracei esse Fibonacci, eu tracei ele mais ou menos quando o preço estava aqui no mês de janeiro, fevereiro, por aí. Então, em relação ao preço que já estava lateralizando, eu tracei o Fibonacci aqui com a última mínima no 111.850 e a máxima no 136.100. E o Fibonacci tem uma característica, que é que depois que ele cumpre com uma movimentação de alta, ele tende a fazer um processo de lateralização até que ele começa a fazer o seu movimento contrário, tá certo? Então, a gente tem essa característica bastante forte, e por conta dessa característica é que já foi possível prever que após o rompimento deste topo aqui, que estava no 76,4%, que o preço poderia fazer um reteste. Então, aqui ele tentou romper, não conseguiu, voltou até os 50% do Fibonacci, e após alcançar os 50% do Fibonacci, o preço vem num ciclo de alta, né, em uma tendência de alta, a qual nos encontramos até o presente momento. E aí você pode questionar, Marcelo, existe um espaço para que esse preço continue subindo? E aí, por simetria, a leitura que eu faço é que o preço, ele, deixa eu colocar aqui, o preço ele evoluiu dessa máxima 136 mil a 111.850, ao redor aí de 25 mil e poucos pontos, tá certo? E agora nós temos nesse ciclo de alta cerca de 15 mil pontos. Se pegarmos desde o comecinho aqui, certo? Nós temos 18 mil. Então a gente pode pensar,
Se eu tenho 18 mil para chegar nos 25, eu vou precisar de mais 7 mil pontos. Então, daqui, deixa eu aumentar aqui o gráfico, daqui para o próximo alvo de alta, nós vamos ter exatamente os 7 mil pontos que eu estava falando, 6.705, 7 mil pontos vai ultrapassar um pouquinho, que está na região do 141% do Fibonacci no preço de 146.042. Então a resposta é sim, tem espaço para que o preço suba e temos motivadores para que isso aconteça. A gente acabou de ver na leitura dos indicadores econômicos do Panorama Latos a, os DI futuros, né, que eles estão altos e o VIX está lá embaixo. Então, o VIX estando lá embaixo, ele proporciona que o preço continue subindo mesmo com os juros altos. A gente vê todo o cenário dos Estados Unidos com a possível redução da taxa de juros acontecendo. Então, isso é bom para que o dólar aqui no Brasil caia e aí a valorização do real aconteça, fazendo com que o mercado se estimule as compras. Então, sim, existe essa possibilidade aqui do preço continuar no seu movimento anterior, que é a movimentação de alta, tá bom? Dando a continuidade a esse movimento aqui. Agora, é isso que vai acontecer no dia de hoje? Ninguém sabe. Pode ser que o preço ele venha fazer o que ele tem feito nos últimos dias aqui, que é um momento de respiro. Ele pode subir, ele pode descer um pouquinho, ele pode ficar oscilando dentro dessa região aqui, que é o que provavelmente a gente vai ver acontecer ainda nos próximos dias, até que a notícia da redução da taxa de juros aconteça lá nos Estados Unidos, tá? E aí sim a gente vai poder ter um posicionamento de continuidade de alta ou não. E também pode acontecer do mercado resolver fazer um respiro, né? E vir buscar aqui a média exponencial de 20 períodos, aqui do gráfico diário. E se isso acontecer, a gente vai falar aqui de um recuo, que é um recuo de 4.700 pontos, mais ou menos, tá? Antes disso, é claro que existe aqui o 136 mil, que foi um topo histórico que foi rompido, que pode servir como suporte, podem haver price guides, pode haver pivot points, enfim, uma série de outras barreiras, inclusive break news, que podem trazer aí uma volatilidade inesperada. Então, day trade é o momento e a gente precisa desenvolver essa capacidade de leitura do momento para que a gente consiga fazer as nossas operações, tá? Falando aqui do dia de ontem, rapidamente, a gente teve aqui um dia bastante interessante, deixa eu reduzir aqui. A gente teve aqui um dia bastante interessante, eu deixei aqui o gráfico com as marcações que eu costumo fazer, para que vocês possam dar uma entendida. Então, aqui o preço de abertura de ontem, ele começou aqui nesse ponto, no 138,261, e ele veio fazendo um processo inicialmente, né, de lateralização aqui no ponto de abertura e em relação a um pivot point. Então, ele teve esse momento inicial e depois que ele conseguiu quebrar esse pivot point, né, a média exponencial de 20 períodos, ela estava extremamente descendente. Na hora que a média ela consegue trazer informações, indícios que ela vai romper aqui esse pivot point, o preço veio buscar aqui o limite de volatilidade
esperado, e depois ele vem testar aqui o suporte, que também foi testado e quebrado, e ele foi parar aqui neste último pivot point que estava aqui abaixo do 0,72 MV frequência. Essa movimentação aqui me fez traçar esse canal de baixa, e eu entrei nessa operação aqui abaixo do 0,72 MV frequência, porque o movimento já estava enfraquecendo e demonstrou uma divergência de FR aqui em relação a esse fundo. Então, eu entrei aqui e decidi sair a média de 20, pois ela estava extremamente descendente, mas como tinha entrado dentro do canal, eu deixei de aproveitar essa movimentação aqui, porque, na verdade, eu não estava acreditando que o preço conseguisse chegar aqui em razão da descendência dessa, dessa média. Na hora que o preço chegou aqui, ele oscilou um pouquinho, e como ele tinha feito uma figura de M manco, eu imaginei que aqui o preço ele poderia brigar na consolidação mais na parte baixa. E aí ele teve essa continuidade, voltou a testar aqui o suporte do canal, tá? Aliás, dentro desse canal de baixo aqui, ele testou a média do canal, subiu, testou de novo. Aqui a gente tinha o suporte principal e aí ele veio para romper o canal. Quando ele rompe o canal, eu faço uma outra entrada, exatamente nesse ponto aqui, buscando aqui um super scalp, porque nós tínhamos no momento a presença da VWAP aqui em cima, e encerro o meu dia de operação, tá bom? E aí aqui acontece uma inversão, uma reversão importante de mercado, e nós temos aqui a observação de um W torto, né? Nós temos aqui a formação desse W com um topo mais alto, um fundo mais alto que o anterior, e aqui no rompimento deste pivô, a gente poderia pensar aqui em entrar nessa operação, ou até mesmo depois que eu fiz essas operações, ao romper aqui os 138 bola a bola, a gente poderia pensar aqui num momento de W torto, e a sequência do W torto é uma movimentação de alta que aconteceu indo visitar o limite de volatilidade aqui em cima, tá? Então, essa movimentação inicialmente aqui foi uma movimentação que devolveu e fez o fechamento do gap aqui em relação ao dia anterior, e aí depois ele começou a ter aí momentos de oscilação, e ele começou a apresentar características aqui de mercado, de canal de alta. Foi quando eu fiz o tracejamento aqui desse canal, marcando este e este fundo, tá? E pegando este topo aqui e este topo aqui. E aí apenas eu estendi aqui o canal, tá? Agora eu fui observando que ele foi rompendo essa parte superior do canal, e tracei uma outra linha aqui para ver os topos, e impressionante, de forma impressionante ele respeitou aqui, vindo visitar o nosso 111% do Fibonacci, e aí ele acabou ganhando força, rompendo, e aí ele começou a trabalhar numa parte mais alta, gerando uma consolidação aqui, continuou respeitando o canal, tá? E ele fechou aqui acima do último topo histórico que nós tínhamos, que era aqui no 139,085. Então, a gente pode afirmar, sim, que o rompimento do último topo histórico, que foi aqui no 138,766, que era o 111% do Fibonacci, aconteceu, tá? Se a gente for aqui no gráfico diário, fica bem fácil de visualizar isso. Nós temos aqui, olha, o 111% do Fibonacci. Então, a gente vê aqui que o preço ele veio oscilando nos dias anteriores em relação aqui ao 111 ao 111%, e as características de rompimento aqui no gráfico
menor aconteceram. Opa, já deixa eu apagar isso aqui. Elas já aconteceram porque o topo histórico, opa, o topo histórico anterior ele tinha chegado aqui, tá? E o 111% nessa região aqui. Então ele conseguiu já se firmar acima dos 111%, respeitando esse pivot point que está aqui. E se o mercado realmente continuar nessa tocada de ciclo de alta, a gente vai ter aí a expansão dele bem mais para cima aqui, tá? Aonde ele vem visitar provavelmente. Então, vamos avaliar com calma o que está acontecendo e operar o momento, tá bom? Espero que as informações e essa leitura do dia de hoje possam ter te ajudado a pensar de uma forma talvez diferente ou se coincidiu. Escreva aí nos comentários o que é que você pensa a respeito. E se esse vídeo foi legal para você, já deixa um like para que outras pessoas que operam o mercado do mini índice também possam se beneficiar aí dessa leitura ou não. E vamos para o mercado aí com força, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.